Mais uma vez, muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a investigar Lulinha e o próprio gabinete da Presidência da República por suspeitas de corrupção e tráfico de influência na farra de fraudes do INSS. A suspeita é de que o filho do presidente teria usado contatos do Ministério da Saúde para favorecer a venda de cannabis medicinal por uma empresa do careca do INSS, de quem a suspeita também é de que Lulinha seria sócio oculto. O avanço da investigação vem logo após uma crise entre a cúpula da PF e o ministro Mendonça. No movimento inédito, a corporação tinha pedido à Advocacia Geral da União uma forma de manter o ministro à distância do caso. Lembrando que há uma semana atrás, Mendonça determinou que todos os atos da apuração deveriam ser enviados em tempo real ao gabinete dele e que qualquer troca na equipe de investigadores também deveria ser comunicada previamente. O ministro não escondia desconfiança com as interferências do governo na apuração sobre Lulinha e a máfia do careca do INSS. Em maio, a PF trocou o delegado do caso e depois avisou que não iria conseguir cumprir o prazo de 60 dias dado por Mendonça para concluir a análise do material da operação sem desconto. Agora a corda arrebentou e foi para o lado de Lulinha. Esse é o tema principal de abertura do Última Análise, que está apenas começando. Eu convido você a deixar o seu like, a se inscrever no canal, ajudar a compartilhar esse conteúdo para mais gente. E saúdo aqui ao meu lado o Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Tudo bem, Tosi, e saudações também aos nossos colegas do telão e a toda a audiência. Muito bem-vindo, Daniel Vargas. Salve, Vargas. Salve, Tosi. O Escorcim, olá, Enio, um prazer estar com vocês. Com a gente também o Enio Viterbo. Seja muito bem-vindo, Enio, tudo certo? Boa noite, Escorcim, boa noite, Tosi, boa noite, Vargas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha, hoje temos coisa aí para debulharmos no Última Análise, hein? Olha só, a gente vai começar rememorando algumas coisas antes de chegarmos ao ponto central do início do programa, que é essa investigação contra a Lulinha e que chega também ao gabinete da Presidência da República. Mas vamos primeiro rememorar alguns fatos. No auge do escândalo do roubo do INSS, no final do ano passado, o presidente Lula disse à imprensa que ele não iria interferir nas investigações da Polícia Federal. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. E olha, em 5 de fevereiro, Lula revelou numa entrevista ao UOL que ele tinha tido uma conversa olho no olho com o filho quando surgiram as suspeitas de envolvimento do Lulinha com o esquema do careca do INSS. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Vale lembrar essas declarações porque desde então, apesar da promessa de Lula de não interferir nas investigações, o inquérito pouco tinha avançado na Polícia Federal. Isso estava assim até hoje. E quando se desenhava uma crise entre a PF e o gabinete do ministro André Mendonça, eis que surge a notícia de que foi, enfim, aberta uma investigação específica para apurar diretamente o envolvimento do filho do presidente da República com o esquema comandado pelo careca do INSS. Os indícios apontam suspeita de envolvimento de servidores públicos lotados no gabinete da Presidência da República, de Lula, portanto, para favorecer os negócios da dupla Lulinha e careca do INSS. Agora, dá a impressão, não é, que seguraram enquanto foi possível, mas a pressão do ministro André Mendonça acabou funcionando e a Polícia Federal resolveu agir. Parece também, eu queria perguntar para o Daniel Vargas, parece, Vargas, que existem duas alas da Polícia Federal neste jogo, né? Uma que pediu para a AGU tentar afastar a supervisão do Mendonça sobre as atividades, que ele estava acompanhando muito de perto, isso estava incomodando, e uma outra ala que, pelo jeito, pressionava para aprofundar as investigações
E o fato agora é que essas investigações chegam a Lulinha e ao gabinete da Presidência da República. O caso, Vargas, subiu de patamar e de gravidade, não? Com certeza, Tosi. Na verdade, o aspecto mais emblemático dessa discussão, além do envolvimento possível do filho do presidente nas falcatruas do INSS, Tosi, é chegar a um ponto em que o órgão responsável pela investigação dá sinais de não estar tão disposto a avançar com a velocidade devida. E não bastasse a desconfiança do Supremo Tribunal Federal, em particular do ministro Mendonça, sobre o compromisso da polícia em passar limpo o que está acontecendo ali, o que a Polícia Federal faz? Busca a Advocacia Geral da União, e, portanto, o braço jurídico da própria presidência, para defender a polícia contra o ministro do Supremo que quer que a polícia cumpra o seu trabalho, de investigar o filho do presidente. Então, uma sinalização muito estranha de um órgão que deveria se sentir estimulado, comprometido, investido de alguém que está exigindo ou pedindo que você cumpra a sua tarefa com independência, com rigor, com agilidade. E a polícia diz, não vamos com essa pressa toda, não. Aliás, a AGU me defenda contra o ministro do Supremo que está me mandando fazer meu trabalho. E o curioso, Tosi, é que isso acontece no momento em que a gente vê esse caso, de certo modo, se esfriar. Quando o Mendonça olha para a história e diz, veja, tem um prazo, cumpra. Se houver mudança na atuação, no corpo investido em realizar essa tarefa na polícia, me informe, eu quero ter certeza que o trabalho está sendo cumprido. A Polícia Federal reage a essa situação com um ar de, não, eu é que decido se eu vou investigar um indício, ainda que o Supremo decida, ou comande que eu devo cumprir essa tarefa. Então, o que é tudo muito curioso nessa história, Tosi, é nós vermos o braço da Polícia Federal que parece incomodado com a investigação, coincidentemente, sobre o filho do presidente da República. Quem é a autoridade sob a qual a Polícia Federal está? Presidente da República. E quando a polícia tem a chance de cumprir a sua função para dizer estou de fato agindo de maneira independente, rigorosa, como a lei me comanda, o que ela faz? Vamos devagar. A AGU, me defende aí. Não quero seguir com essa pressa toda, não. Porque o filho do presidente, é por isso, nas vésperas da eleição, no momento em que o país está partido, a Polícia Federal, sob a sua atual gestão, ao que parece, opta por sinalizar, ou melhor, por oficializar uma posição institucional de que se for o filho do presidente da República, eu não quero agir com essa mesma disposição ou com a agilidade que se espera. Num caso que envolve o interesse não apenas de esclarecer um dos maiores escândalos da nossa vida republicana, mas de comunicar de forma transparente ao país o que e quem está de fato envolvido num caso que gerou consequências danosas para milhões de aposentados no Brasil. Num governo que se vê ou se apresenta como progressista, que em tese deveria colocar essas pessoas mais vulneráveis em primeiro plano. E o órgão policial deste governo não tem interesse em passar isso a limpo com a velocidade devida? Aqui, Tosi, a coisa se torna talvez ainda mais estimulante para o nosso raciocínio e reflexão quando a gente compara a estrutura institucional da Polícia Federal no Brasil com o que acontece em outros países. Lá nos Estados Unidos, só para fazer um contraste, o diretor da Polícia Federal tem um mandato de 10 anos, o que lhe dá uma certa autonomia, independência. Aqui, o diretor da Polícia Federal é um braço indicado pelos órgãos políticos, pelo presidente da República. Ele é diretor-geral da Polícia Federal enquanto o presidente da República quer. Porque se amanhã Lula acordar e por um motivo discricionário decidir quero trocar o diretor da Polícia Federal, não há qualquer restrição. E, portanto, a condição da sua atuação e coordenação na polícia é a anuência ou a aprovação do presidente da República.
Será que essa Polícia Federal, que sinaliza que 60 dias é rápido demais para investigar as informações, os documentos, as evidências que podem comprometer o presidente da República, ou melhor, o seu filho? Será que essa Polícia Federal, que diante de uma cobrança do ministro do STF que conduz inquérito, ou que atua à distância, esperando a manifestação da polícia, em vez de dizer, olha, vamos mobilizar mais corpo técnico para agilizar o trabalho, vamos dedicar mais esforço para que esse tema tenha prioridade, já que a justiça, sim, decide ou quer, decide comunicar à AGU e, de certo modo, combater ou questionar a decisão tomada pela justiça. A impressão que dá, e aqui eu tenho tosse, é que quando se leva o tema para uma disputa, quando a polícia, que deveria ser hierarquicamente subordinada às decisões tomadas pelo Supremo, decide protestar, na verdade, esta decisão, independente do resultado, Tosi, já revela qual é a postura do órgão. Pode me mandar investigar. Farei isso no meu tempo, com a minha dedicação. Analisarei as provas segundo a minha disposição em tratar esse tema com prioridade. Essa é a mensagem que a polícia está dando. Será que a gente pode, nessas circunstâncias, acreditar que esse trabalho será conduzido com rigor devido? Com vocês. Pois é, o André Vargas, o Daniel Vargas até diminuiu a velocidade ali, né, Vargas? Porque na minha velocidade, no meu tempo, vamos investigar. Realmente se captou bem o modus operandi aí, a forma de atuar da Polícia Federal, pelo menos de parte da Polícia Federal, nesse escândalo. Agora, Enio Viterbo, chama atenção, né, toda essa lerdeza para apurar, mas ao mesmo tempo aquilo que parece haver duas vertentes, duas alas da Polícia Federal, porque ao mesmo tempo em que estava se instalando uma crise, porque a PF pediu para a AGU afastar o ministro, esse ministro está acompanhando demais o nosso trabalho aqui, está incomodando, cria aí, encontra uma solução jurídica e um remédio jurídico, foi o termo utilizado, para ver se consegue mantê-lo um pouco mais longe, distante de nós, alegando interferência. E ao mesmo tempo é isso que agora surge o pedido e a autorização para investigar a Lulinha e com ramificações aí que chegam ao gabinete da Presidência da República. Parece haver realmente duas vertentes, duas alas ali, né? O importante só é que, para interesse geral da nação, está avançando a investigação. Tosi, eu acho que tem algumas coincidências e estranhezas nesse procedimento, né? A gente viu, como vocês disseram até agora, né, uma Polícia Federal que em determinado momento diz que não tem material e não tem pessoal suficiente para investigar na velocidade que o ministro André Mendonça estava conduzindo a investigação, né, estava querendo que a investigação fosse conduzida pelas autoridades da Polícia Federal, mas agora, Tosi, Vargas e Scorsin, essa Polícia Federal apresenta esse novo pedido de inquérito, né, durante o recesso do Judiciário, no qual o ministro Alexandre de Moraes exerce a presidência de forma interina do Supremo Tribunal Federal e ficou responsável pela análise, vamos dizer assim, da relatoria da questão. E o que aconteceu? Quando a Polícia Federal pede a abertura desse inquérito para o ministro Alexandre de Moraes, o ministro André Mendonça pode, na teoria, se sentir desprestigiado, se sentir, vamos dizer assim, passado para trás, porque não teve ciência, né, do que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes pediu a manifestação da PGR, do Paulo Gonet, que rapidamente também entendeu que a questão deveria ser redistribuída, que não tinha relação com a operação, se não me engano, a operação sem desconto, que investigava a questão do INSS, ou seja, o pedido de investigação contra o Lulinha, nesse momento, não ficaria mais com o ministro André Mendonça, sobre esse caso específico do canabidiol, né? E a gente vai ver o que aconteceu. E aí, esse processo, aí você veja o que aconteceu. Tosi, Scorsin e Vargas, como é que, né, o Brasil tem algumas bizarrices que no final acabam cooperando para o bem. Quando o ministro Alexandre de Moraes pede o parecer da PGR e o Paulo Gonet pede que a questão seja redistribuída, né, pelos 11 ministros para afastar o André Mendonça, né, dessa situação, o que acontece? O ministro André Mendonça é sorteado como relator do caso.
Então, agora cabe, né, coube, na verdade, ao ministro André Mendonça, que pelo que saiu na imprensa já autorizou a abertura de inquérito contra o Lulinha, né, para ser o novo relator da questão. Então, André Mendonça, nesse momento, Tosi, ele vira um super ministro, porque ele é relator da questão do Master, ele é relator do INSS e ele é o relator do inquérito que vai investigar agora o filho do presidente da República por tráfico de influência, se eu não me engano, em uma questão relacionada à facilitação de canabidiol em programas públicos do governo Lula. E isso foi feito de acordo com a Polícia Federal, nesse pedido de inquérito, Tosi, junto com servidores, se não me engano, do Ministério Público, mas do gabinete da Presidência da República, Tosi. Isso é muito grave, isso é muito sério. A Polícia Federal diz expressamente que, no caso, houve participação de funcionários do gabinete da Presidência da República, do pai do investigado. Então, Tosi, o que a gente vai ver daqui para frente é como o Supremo Tribunal Federal vai se comportar nessa questão. O pessoal no chat aí já está perguntando se, por acaso, essa operação, né, essa investigação, não foi o assunto ali do cafezinho, porque o Moraes chamou o Lula para um cafezinho. A gente vai comentar depois ainda esse cafezinho aí, a parte da solenidade, num canto ali, num reservado entre Moraes e o Lula. Agora, esse cursinho, o problema não é só o Lulinha pagar por eventuais crimes praticados. A questão é que essas ilegalidades, tudo indica, estavam enraizadas no governo Lula. A coisa se complicou, né? Não só para o Lulinha, mas para todo o governo e para o próprio presidente, o Lulão. E ele, antes mesmo de complicar, ele já usou da sua estratégia, né? Quando chega perto demais dele, ele sempre bota a culpa numa outra pessoa, né? Ele não sabe de nada e é sempre a culpa do outro. Eu jamais vou me esquecer do Lula depois que a dona Marisa, sua primeira esposa, faleceu, que ele fez uma manifestação nos processos da Lava Jato dizendo que ele não sabia de nada, quem cuidava de tudo era a dona Marisa Letícia. Literalmente colocou na conta da pessoa morta, da sua esposa morta, toda e qualquer responsabilidade ou culpa eventualmente existente por conta do que se investigava naquele contexto. Agora aqui, como a gente viu nos primeiros vídeos, né, ele já falou, tem que investigar todo mundo, se for filho meu, tem que ir também. Né? Aí depois, não, eu falei pro meu filho, se você tiver alguma coisa, já tem que se defender. Já desde o primeiro momento, já era uma postura do Lula tentando se descolar do filho para aparecer, eu vou cortar a minha própria carne. Vou cortar a minha própria carne. Ok, né? Acho que foi prudente com relação a isso, não sei se isso significa ser bom pai, mas enfim, foi prudente em relação a ser ao cargo que ele ocupa, né, de presidente da República. Só que aí agora, quando a coisa aparece, né, e aparece nesse contexto, que o Lulinha traficava influência, ou essa será a investigação para se confirmar se ele fazia isso ou não, em ministério e no próprio gabinete do pai, agora já não se trata da possibilidade do Lula simplesmente se desconectar disso. Ele vai ser arrastado junto com isso. Né? Já é previsível que a gente vai falar assim, se tiver algum assessor meu também, eu já vou mandar demitir. Porque ele vai fazer isso. Nunca é dele as coisas. Pedalinho não é dele, o triplex não é dele, a chácara em Atibaia não é dele, nada é dele. Nada é dele. Né? Absolutamente nenhum mal feito tem qualquer relação com o Lula, que já se disse o homem mais sem pecado, só ele, Jesus Cristo, que não tem pecado nessa terra. Então, ele mente como quem não sente, né? E tenta se desvencilhar de tudo e de todos. Mas agora você tem o filho que, simbolicamente, politicamente, eleitoralmente, é impossível de dissociar uma coisa da outra, embora ele tente, embora ele faça parecer que não tem nada a ver com isso. Mas agora o filho dele estava fazendo tráfico de influência, se confirmar pelas investigações, no próprio gabinete do pai. Quer dizer, é perto demais do fogo para que o Lula consiga se desvencilhar tão facilmente assim. Tá? Então, chega no Lula mesmo. Acho até que a gravidade maior da notícia de hoje, da abertura do inquérito, não é o investigado Lulinha, é o gabinete de Lula. Para mim, essa é o centro da coisa toda aqui, porque é impossível você acreditar que alguém que consiga fazer um tráfico de influência junto ao gabinete da presidência atuava apenas numa questão de cannabis, numa coisinha pequena daquela ali. Se ele tinha esse trânsito e conseguia esse tipo de influência, certamente não ficou apenas nisso. E aí a gente vai depender da investigação. E aí é o que os meus colegas, aí, o Enio e o Vargas, já trataram. Quer dizer, por que demora tanto? Né? A sensação que a gente tem, a impressão que a gente tem é que a coisa vai num ritmo de jabuti, né? Bem devagarzinho.
Aí aquela coincidência que é coincidência demais para ser só coincidência, né? Que é quando estoura o negócio de que não, a polícia está se queixando para a AGU e não sei o quê e tal, daí de repente no mesmo dia, horas depois, a investigação avança, a coisa caminha. O que será que aconteceu nos bastidores? É importante destacar que já teve um primeiro conflito, né? Porque essa investigação do INSS estava com um delegado, com uma força-tarefa, o governo federal retirou a investigação, mandou ir para um setor da Polícia Federal que atua nos tribunais superiores, que foi muito estranhada pelo delegado que cuidava do processo da época e também por outros policiais. E quando você vai para isso, e quando acontece isso, o ministro André Mendonça, né, já dá uma manifestação, mas olha, quero ser avisado de todas as alterações, isso não pode ser feito dessa maneira, e chegou a deixar de maneira velada a ameaça de que eu vou abrir inquérito para investigar essas mudanças. Esse movimento agora com a AGU, etc e tal, se enquadra precisamente dentro daquilo que ele já havia ameaçado antes. Ou seja, para mim, o ministro André Mendonça já tem mais do que motivos para abrir um inquérito para investigar essas coisas. Por que a Polícia Federal faz esse tipo de coisa? Por que foi pedir para a AGU? Com base no que você fez esse tipo de coisa? Né? E talvez a ameaça tenha sido nos bastidores mais séria, que fez com que a coisa destravasse um pouco. Eu estou especulando apenas. Especulando porque hoje, na nossa República, a gente não tem como confiar naquilo que é dito e mostrado de maneira oficial. A crise das instituições ela é muito profunda. Não dá para a gente descartar qualquer hipótese. E quando a coincidência é coincidência demais para ser só coincidência, a especulação tem que entrar em cena. O fato é que, enfim, destravou, a investigação começa e chega agora no gabinete do Lula. Não tem como ele escapar. Você levanta essa questão que é bastante pertinente, né? O ministro pode ter dado um basta nisso tudo e ter batido na mesa mesmo. Sim. Dizendo, não é possível que vocês agora estão querendo inverter as coisas e dizer como é que o ministro deve se comportar em relação a supervisionar as coisas, acompanhar as investigações. Bom, segundo a reportagem da jornalista Constanza Rezende, da Folha de São Paulo, o documento enviado pela PF ao Supremo afirma que teriam sido identificados pagamentos do lobista para a RL Consultoria, RL de Roberta Lussinger. A investigação vai tentar rastrear o eventual caminho do dinheiro até os agentes públicos e aí talvez tenha gente ali bem no entorno do Palácio do Planalto. Os investigadores pediram ainda a autorização do compartilhamento das provas colhidas na operação sem desconto, que apura as fraudes no INSS. Tudo já está devidamente autorizado por Mendonça. A gente vai discutir em seguida como que, nessa nova situação, a Polícia Federal apurando crimes na antessala da Presidência da República, como isso vai mexer no processo eleitoral, se deve impactar o processo eleitoral. A gente já fala sobre isso em um minutinho só depois do patrocínio. A LAR é uma cooperativa que nasceu da união, cresceu com trabalho e se consolidou como referência do cooperativismo agroindustrial brasileiro. São mais de 62 anos de história, construídos com solidez, seriedade e confiança. Uma trajetória que começou com 55 pequenos agricultores, movidos pelo desejo de melhorar a vida das suas famílias e contribuir com o desenvolvimento da sua comunidade. Hoje, com mais de 17 mil associados e mais de 27 mil funcionários com carteira assinada, é a cooperativa singular que mais emprega no Brasil. Presente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, a LAR mantém sua essência cooperativista, educadora e próxima das pessoas. A produção começa no campo pelas mãos dos pequenos produtores e avança por uma cadeia completa, que integra agricultura, pecuária, indústria, logística, comercialização e distribuição. Esse modelo movimenta a economia, gera oportunidades e leva alimentos de qualidade para todo o Brasil e para mais de 103 países. A LAR também se destaca como a terceira maior produtora de frango do país, um crescimento sustentado por valores que acompanham a cooperativa desde a sua origem: humildade, ética e confiança. Essa é a LAR, uma cooperativa que trabalha todos os dias para cumprir o seu propósito de cooperar para melhorar a vida das pessoas. Bom, ainda sobre o presidente Lula, né? Uma pergunta que muita gente está se fazendo, Vargas, é o que tanto de importante e confidencial ele tinha para conversar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que justificou aquele convite ao pé do ouvido para tomar um cafezinho após aquela solenidade em Brasília. Vamos só ver o momento que foi capturado pelas câmeras. Deputada que fizeram esse funcionário para tirar foto aqui junto da... As deputadas, bora, Gleice.
Deputado, né, Pedro? Uma caneta, chefe. Bom, Vargas, fica aí, né, a pergunta, qual deve ter sido o assunto desse cafezinho, né? Opções aqui não faltam, afinal os dois têm se enfiado em várias confusões ultimamente, seja com os presidentes da Argentina, dos Estados Unidos, do Paraguai, e ainda aquelas tentativas de controlar o processo eleitoral dentro do STF, esvaziando os poderes do TSE, e ainda essa operação que chegou ao Planalto e chegou ao Lulinha, né? E eu aproveito para perguntar, né, como isso tudo deve impactar no processo eleitoral, porque esse processo eleitoral está como um campo minado de batalha, né? Explodem bombas, cai e acolá de um lado e de outro lado do espectro político, mas agora essa bomba aí é treme-chão, né, Vargas? Ô, Tosi, eu não sei se eu peguei qual é esta bomba. Você está falando do café do Lula com Moraes ou o pacote completo? Do Lulinha, da investigação. Mas o café também, ele tá no contexto aí, viu? Tá. Vou começar pelo café. Essas coisas vão se somando, né, Tosi? Vão formando um grande tecido em que os elos parecem se conectar. Nós temos uma investigação que começa com o INSS, o desvio de recursos, surge o nome do filho do presidente, que reconhece oficialmente, é um documento no Supremo, que viajou a Portugal, uma passagem paga pelo lobista, que, se pagou essa passagem, tinha uma relação muito próxima com ele. Que também envolvia nesse processo uma outra pessoa, que era uma grande amiga pessoal do filho do presidente, que também estava relacionada, parece, com esse lobista. Que juntos fizeram um conjunto de explorações econômicas, aparentemente se aproveitando de algumas relações que aconteciam dentro da estrutura do governo. Aí, de repente, isso começa a mostrar alguns outros fios de conexão. Um desses, uma possibilidade disso não ser apenas uma aventura de um jovem filho economicamente bem-sucedido, um empreendedor de sucesso, quase o Steve Jobs brasileiro, com as suas aventuras em novas áreas da economia, como, por exemplo, novos remédios ou tratamentos para doenças que hoje ainda não têm uma solução muito clara. Mas parecem envolver autoridades, relações ligadas ao próprio governo. Se inicia, então, uma outra investigação autorizada pelo presidente, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí que a gente já começa a ver que esse fio vai construindo um outro tecido e vai se aproximando da presidência da República, sinalizando que talvez o que parecia um problema individual pode ser parte de uma estrutura mais abrangente. Aí, parte disso tudo, evidentemente, é ligado à autoridade, seja na Polícia Federal, que tem que conduzir esse trabalho, e também ao Supremo Tribunal Federal, que conduz as investigações, ou melhor, que organiza, que disciplina como essas investigações devem ser conduzidas pela Polícia Federal. Aí, de repente, nós temos agora um evento na presidência da República e o Lula pede para tomar um café com Alexandre de Moraes. Olha, Tosi, por que esse cafezinho com Alexandre de Moraes agora? Agora, quando nós estamos aqui na entrada do processo eleitoral. Nós estamos nos últimos dias antes desse início formal das eleições de 2026. Um café com Alexandre de Moraes que acabou de prender e que conduz esse processo disciplinar sobre Jair Bolsonaro. E que agora também tem sinalizado que é preciso agir sobre as decisões tomadas por Flávio, na divulgação de um vídeo de inteligência artificial. E aí parece que esse cafezinho talvez seja algo mais do que protocolar, né, Tosi? Porque é o momento em que nós estamos tentando atrair, construir uma relação com o ministro, que também quer se mostrar como uma pessoa que tem autoridade na condução de um processo, mas sem nunca ter deixado a cadeira de presidente do TSE, ou pelo menos assim parece. Mas uma parte dessa tessitura vai se construindo. E quando esse pacote vai se completando, camada a camada, Tosi,
o problema fundamental vai ganhando também forma e cria uma consequência que é dramática, não só para a justiça em si, em particular para o Supremo Tribunal Federal e para a Justiça Eleitoral, mas para o próprio Brasil. E para destacar qual é esse problema central, eu vou fazer aqui um recurso a dois princípios, que são também jurisprudências mais ou menos consolidadas, e um outro regime democrático, apenas para traçar o contraste conosco. Lá nos Estados Unidos, existe um princípio, que é, na verdade, parte de uma decisão, chamada de Purcell, o princípio Purcell, que diz: o juiz não pode apenas agir de maneira a cumprir a justiça. É preciso sinalizar ao público a compreensão de que a justiça está de fato sendo feita. E esse princípio é utilizado muitas vezes para indicar que o ministro não pode, ao tomar a sua decisão, que o juiz não deve, na forma como age, dar oportunidades ou sinalizações para que o seu comportamento ou a sua decisão seja depois vista com desconfiança ou com desdém. Coloque isso num contexto brasileiro, em que o Supremo Tribunal Federal hoje, pela primeira vez na história, nas medições estatísticas, tem uma reprovação, uma desconfiança da população superior ao próprio índice de confiança das pessoas na atuação do Supremo. O segundo princípio, Tosi, é de que a justiça não deve agir sobre o processo eleitoral às suas vésperas. Ou seja, devemos preservar as regras do jogo nas vésperas do processo eleitoral, independente da correção da mudança em muitos casos. Porque se eu faço uma alteração nas regras do jogo no processo, se eu me comporto de uma maneira que isso pode ser percebido como uma interferência no jogo político eleitoral, ainda que o resultado seja justo, isso vai suscitar o que é a maior ameaça, o maior receio ou a maior preocupação, eu diria, do princípio da justiça em relação à democracia nos Estados Unidos. A desconfiança sobre o resultado. Então aqui eu completo o circuito, Tosi. Nós vamos colocando cada um desses retalhos em um grande tecido. E o receio final é que nós cheguemos ao final desse processo eleitoral com uma decisão, com um vencedor, com uma série de pontas soltas que suscitarão no futuro questionamentos cada vez mais incisivos sobre a legitimidade do próprio processo democrático. Por que quem deveria investigar não investigou? Por que quem deveria julgar tomou café com um dos candidatos e prendeu o filho, o pai ou o adversário? Por que a justiça eleitoral se submeteu à influência, ao lobby ou à pressão ou ao bullying das autoridades do Supremo para agir de uma maneira que não necessariamente é aquela que revela o perfil do quadro de juízes que integram a justiça eleitoral? E porque, em última análise, o resultado foi apenas um produto acumulado de uma série de atuações que, no final, no mínimo, criaram um jogo cujo resultado deixa dúvida. Se isso acontece, quem perde não é apenas o Supremo, o ministro, ou mesmo o próprio candidato que vence a eleição. Quem perde é a própria estabilidade da estrutura democrática brasileira. E é por isso que lá, que eu termino, esses princípios são tratados com imenso cuidado. No período pré-eleitoral, e sobretudo no período eleitoral, a justiça deve pensar 2, 3, 4 vezes sobre a forma de agir, de atuar. E quando nós vemos essa banalização, essa mistura de café com quem deve e não deve, com prisão às vésperas da eleição, tudo isso é muita fumaça para que, no final das contas, as pessoas acreditem que não tenha fogo. Esse é o problema. Olha, Enio, talvez um dos assuntos da conversa do Lula com Moraes, né, nesse cafezinho reservado, possa ter sido o cálculo das vagas para o Senado nas eleições de outubro. Veja só o que diz a coluna da jornalista Malu Gaspar. Na mira de aliados do Bolsonaro, STF monitora risco de impeachment de ministros. A notícia dá conta que o Supremo mantém um levantamento interno sobre como está a disputa pelas vagas ao Senado para se vacinar contra a possibilidade de uma maioria de direita colocar em votação o impeachment de ministros da Corte a partir do ano que vem. Mas eles estariam relativamente tranquilos, Enio, porque em dezembro do ano passado, a gente lembra, o ministro Gilmar Mendes deu uma canetada e decidiu que para iniciar o processo de impeachment contra um magistrado do STF, é preciso no mínimo 54 votos e não mais 41,
como era a regra. Se essa barreira estabelecida por Gilmar Mendes for mantida, parece que fica mesmo mais difícil, de fato, o impeachment de ministro do Supremo. Mas, Enio, se a vitória for de um presidente de direita, além de uma maioria no Senado, a pressão deve aumentar muito e esse jogo, quem sabe, até pode mudar. Enfim, talvez tenha sido também o pauta da conversa, né? Como é que está aí as tuas contas de quantos nós vamos fazer, ou quem que vamos lançar? Eu vou ser presidente do STF a partir de 2027, segura as pontas, enfim, tanta coisa que se pode ter conversado, né? Mas essas contas aí que o próprio STF faz de quantos senadores de direita vão ser eleitos, mostra que o pessoal lá está muito preocupado e está tentando se blindar a todo custo, né? Tosi, sobre essa questão do cafezinho, né? Tem a questão política, né, e jurídica que vocês estão colocando aqui, e eu queria focar nesse ponto, né? Tosi, Scorsin e Vargas, e você que está assistindo de casa, se vocês têm um processo contra alguém, vocês se sentiriam confortáveis do juiz do processo olhar para outra parte e falar assim, vamos tomar um cafezinho? Vamos confraternizar aqui? Você vê na imprensa, em determinado momento, que existiu essa confraternização entre o juiz do seu processo e a outra parte. Você se sentiria confortável? Acredito que não, né? Acho que ninguém, né? E no caso em questão, Tosi, é um processo criminal. Eu só estou focando aqui, Tosi, no processo do Flávio Bolsonaro, né, e do Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele processo no qual o Flávio Bolsonaro fez um tweet, né, citando o Lula, e o Lula o processou, e o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Gente, vou repetir, o relator de um processo do presidente da República contra o principal candidato da oposição é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, um processo de crime contra a honra. E nesse processo, que o ministro Alexandre de Moraes é o relator, ele deu prosseguimento a essa acusação de crime contra a honra, supostamente cometida pelo Flávio. Tem um relatório da Polícia Federal que já foi apresentado. E aí o Flávio Bolsonaro, Tosi, Scorsin e Vargas, quando ele está zapeando os canais da casa dele, ele vê o juiz da causa tomando café com a outra parte. Vocês têm noção da gravidade, do nível de esgarçamento jurídico, constitucional, que o ministro Alexandre de Moraes causa no direito brasileiro com esse tipo de atitude? Só que não é a primeira vez que ele faz isso. Gente, no final de 2022, na data da diplomação do então presidente eleito, né, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes, como ainda presidente do TSE, foi a uma festa de confraternização e de comemoração da diplomação do Lula. Isso basta você entrar, isso foi divulgado pela imprensa, muito divulgado pela imprensa, na casa de um dos principais advogados criminalistas de Brasília, aliado também do presidente Lula. Foi fazer o quê? Foi comemorar a vitória do candidato, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse tipo de amizade entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula, né, o ministro Alexandre enquanto juiz da Corte Constitucional Brasileira e o presidente da República, de uma forma muito entranhada, né, uma coisa que uma relação, né, que beneficia os dois lados, é uma coisa que a gente denuncia aqui, Tosi, semana sim, semana também, dizendo que é uma relação antirrepublicana, uma relação que não pode existir em uma democracia. Tosi, Scorsin e Vargas, que democracia ocidental nós temos um juiz da Corte Constitucional que exerce os papéis, que exerce um juiz do Supremo Tribunal Federal e que tem amizade, que tem esse nível de relação com o chefe de Estado, com o chefe de governo? Não existe. Pode pegar a Itália, França, Portugal, não existe. Fachin há pouco tempo teve em Portugal, acho que não aprendeu nada. O presidente do Tribunal Constitucional de Portugal provavelmente deve ter perguntado, poxa, mas o ministro Alexandre de Moraes toma café com o presidente da República? O Fachin teve que falar, toma. E o seu código de ética, como é que tá? Não sei, não vou apresentar, não. Espero que tenha isso, né, o Scorsin e Vargas e Tosi, no código de ética do Fachin, né, essa questão desses cafezinhos, né, dessas relações, né? Porque a gente não pode mais
aceitar esse tipo de relação entre um juiz da Corte Constitucional e o presidente da República, Tosi. Pois é, falando do presidente, né, nesta semana, em Brasília, o PSB homologou em convenção o Geraldo Alckmin novamente como vice na chapa de Lula, que vai concorrer às eleições. Como se diz popularmente, Lula entrou em campo de salto alto e deu a entender que a eleição já está decidida, mesmo que ele e Alckmin venham a cometer apenas erros, uma sucessão de erros daqui para frente. Eles teriam feito tanta coisa boa, tantos acertos, que já ganharam a eleição. Foi o salto alto de Lula. Eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições. Vamos ganhar. Não há nenhuma razão, mesmo que eu e ele só errarmos daqui para frente, o acerto foi tanto que a gente não perde essas eleições. Olha, chamou também a atenção na convenção foi a fala visivelmente um pouco mais enrolada do Lula. Pode não ser nada, mas ele reclamou no evento que 3 garrafas de vinho que ele tinha recebido de presente tinham sido muito poucas. Eu quero dizer para vocês que estejam preparados. Capiberibe, precisa mandar mais vinho e açaí para mim. 3 garrafas é muito pouco. 3 garrafas é muito pouco, cara. Pô, cadê a nossa amizade? Porra, o cara quer falar que é meu amigo e manda 3 garrafinhas. E eu já estou no 4º ano de mandato, porra. Se apresente, companheiro. Apresente comigo. Camarada quer falar que é meu amigo e manda 3 garrafinhas. Chico. Talvez isso explique o cafezinho no dia seguinte, né? Porque foi uma coisa seguida da outra, né? O Lula sempre não é que ele fala demais, né? É transparente demais e seguro demais de que nada vai acontecer com aquilo que ele fala, né? Ele pode falar o que bem quiser, o que bem entender, que ninguém vai dar lá muita bola para aquilo que ele coloca. Agora eu comentei do salto alto, né? Salto alto ontem, hoje quebrou o salto. Quebrou o salto já. Né? Tá confiante demais, né? Não, mesmo que a gente erre tudo aqui, o acerto foi tanto. Aí eu fico me perguntando de qual acerto ele está se referindo. Sabe? Porque ele não foi tomar um cafezinho com o Alexandre de Moraes no dia seguinte? Né? Tem alguma coisa a ver ou não? Vou entrar nas especulações de novo. Né? A campanha de 2022 foi uma vergonha, a forma como o TSE conduziu aquelas eleições, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes. O Enio lembrou muito bem que no dia do resultado, a festa da eleição, o ministro foi na festa do Lula. De lá para cá, esses 4 anos, fez-se um consórcio entre alguns ministros do STF e o Lula, e o PT. Então, quando ele diz que o acerto foi tão grande, o que é para a gente entender com esse acerto foi tão grande? Porque em termos de popularidade da chapa Lula-Alckmin, ele não tem ganho com absolutamente nada do que ele faça ou tenha feito. Ele só cresceu em popularidade quando o Trump deu a ele algo que ele soube se aproveitar. Mas do que ele tenha feito, nada. Uma rejeição cristalizada, um crescimento pífio que não avança e muito pelo contrário. Todas as pesquisas vão dizendo que aonde Lula teve mais votos em 2022, ele já não os tem na mesma quantidade para 2026. Então, o fato dele achar que, mesmo que a gente erre tudo, vai ganhar de qualquer maneira, para ter essa garantia do acerto, não é a garantia do voto do eleitor. Ele está se referindo a alguma outra coisa. E talvez esse jeitão, né, mais bonachão, esse jeitão de quem parece que as 3 garrafas de açaí foram pouco mesmo, no jeito com que ele fala, talvez seja mais revelador do que muita coisa que a gente vê em discursos oficiais. Né? E aí o salto que ele estava ontem quebra hoje mesmo. Pede para o ministro para conversar muito rapidinho e é muito mais provável, assim, de todas as especulações, para mim, se eu fosse apostar
né, em alguma, a minha especulação é o aviso que Lula já estava falando com o Alexandre da volta da Magnitsky para o Alexandre de Moraes, porque algo muito parecido foi feito no ano passado. Depois que tem a declaração de emergência pelos Estados Unidos, Lula chama os ministros lá no Palácio e já começam a conversar e na sequência veio uma Magnitsky. Acho que algo muito parecido está acontecendo agora. Então esse salto do Lula, eu espero que para o bem dele seja bem alto, porque pelo visto ele vai despencar várias vezes até o dia da eleição. Bom, seja ou não pelo efeito do vinho de açaí, não foi só açaí, né? Vinho de açaí. Vinho de açaí. O fato é que Lula começou a falar demais e acabou revelando que usa o cargo volta e meia para beneficiar os companheiros. Ele contou ali na convenção que deu uma carteirada, que acionou o ministro de Estado e pediu para ele intervir e liberar o atendimento a um companheiro que estava com dificuldades ali no plano de saúde particular. Essa semana me ligou um companheiro de Caraguatatuba. Ele teve um problema no coração. Ele foi internado. Estava no hospital de Caraguatatuba, ou Ubatuba, não sei. Caraguá, tá? E aí ele não estava fazendo o tratamento porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele dava conta de pagamento. Ô Cid, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar? Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar. João, é uma coisa bárbara o que faz. Bom, Vargas, não tem nenhum problema, né? Alguém querer ajudar um amigo, vamos lá. Mas quando esse alguém é presidente da República, o que ele não pode é usar o cargo para mandar o ministro da Saúde resolver um problema com um plano de saúde particular. Isso, né, será que não vai, afinal, contra o princípio da impessoalidade da administração pública? Ou a impessoalidade, como diz Lula, é apenas mais uma papagaiada e ele faz do jeito que dá e pronto? É um pouco surpreendente, né, Tosi? Assim, a naturalidade, não é um gesto feito às escuras, de maneira tímida, tentando neutralizar, gerenciar riscos. Não, é um discurso público, na frente de todos os ministros, a autoridade, coberto pela imprensa e transparente. Ou seja, não há separação entre quem exerce o cargo público e, portanto, cuida do interesse nacional e de decisões que dizem respeito a todos nós, e as relações particulares e privadas de amigos. E, na medida em que uma informação que diz respeito a um amigo chega até ele sobre um problema, a maneira de tratá-lo não é resolvendo, se for o caso, um problema geral de regras, de instituições, de políticas, para que aquela sinalização seja um indício de uma demanda que exigirá uma solução para um problema de várias pessoas no país, que eventualmente podem passar por uma situação em que uma regra é descumprida. E cabe ao presidente da República, diante dessa situação, sabendo das prioridades, encaminhar uma solução geral para a nação. Não. Tudo é tratado na base da proximidade. Então, o critério normativo que orienta as decisões sobre o que acontece na vida política nacional é quem é amigo do rei. E ao se entender desse modo, de uma maneira explícita, está aí, né? O próprio presidente é quem diz que o impulso é essa sensação, né? É a sensação de injustiça de quem está próximo, que faz com que ele seja impulsionado a agir para construir um favor, uma exceção. E o efeito cumulativo disso, Tosi, é uma fragilização, não é? Se é que nós podemos dizer que é assim que as coisas funcionam no Brasil, das regras do jogo, da separação entre o que é a norma, o que é o interesse público, que são as relações particulares e privadas, o que diz respeito à cidadania, à República Brasileira, qual que é o ambiente da família, da casa, dos parentes, dos filhos, dos amigos. Faz 10 minutos a gente estava discutindo um problema que pode envolver o filho do presidente.
Às 10 minutos, que o tema naquele caso era: será que a relação familiar pode ter estimulado a se criar uma facilidade para que haja um benefício particular para uma pessoa, no caso da família do presidente? E a defesa do próprio presidente Lula foi: veja, eu não misturo as coisas, porque se filho meu está envolvido, vai ter que se envolver e se explicar. Ele que se defenda da acusação. Aí passam 10 minutos, o tema anterior nem se resolveu, está na disputa na justiça agora. A Polícia Federal decidindo se quer ou não investigar. Aí o próprio presidente diz: não, um amigo me ligou, tem um problema lá, liga, resolve isso para mim. É quase que uma confissão de um modus operandi que orienta a maneira como as coisas são decididas e trabalhadas na presidência da República do Brasil. E isso é imensamente corrosivo, Tosi, porque quando é assim na cúpula, o ministro de Estado, talvez a pessoa que está embaixo no escalão, olha para aquilo e parece que está vendo qual é o jogo, como as coisas funcionam. É quase como se fosse uma sinalização, não é? Se você está dentro, se você parte, assim nos comportamos e agimos. Inclusive, podemos chamar a AGU para, né, entrar em cena se for necessário. E quem está fora, que corra para se defender, né, que fuja de tiro e bala, que torça para que uma doença não te abata, porque se você precisar de algum apoio, não terá. E essa separação, Tosi, ela é a pior coisa que pode acontecer numa república. Porque quando é assim, a pergunta seguinte das pessoas é: veja, se é para isso que a gente tem política, se é para isso que a gente tem Estado, se é para isso que existem regras, então eu não quero nada disso, porque isso é parte do problema e não um instrumento necessário para reger uma vida social. Então, onde isso vai parar? E é uma confissão antecipada, genérica, de um modo de olhar para a coisa pública no Brasil. Terrível. Pois é, Enio, se ele confessa abertamente, tão tranquilamente, que deu essa carteirada, digamos assim, né, acionou o ministro do Estado para resolver o problema de um companheiro, né, que não tinha nada a ver com atendimento do sistema de saúde público, né, mas é até uma questão de convênio de plano de saúde particular, né? Eu fico pensando qual que foi a conversa, como que o ministro da saúde agiu, né? Deve ter ligado lá para o dono da empresa do plano de saúde e de repente chega lá uma ordem: atende isso aí, faz o que for preciso para ele, entuba, bota na UTI, dá o melhor quarto porque tive um pedido especial aqui. Isso deve revoltar os brasileiros que procuram atendimento de saúde, planos de saúde, SUS, etc., e que não tem um pistolão desses para agir por eles, né? Tosi, como o Vargas acabou de colocar aqui, né, e você também, é uma confissão, né, de uma atuação completamente irregular do presidente da República. Inclusive, a lei do impeachment é clara de dizer que é um crime de responsabilidade contra a administração pública você dá uma ordem contra um funcionário da administração pública que seja contrária à Constituição. Está lá no artigo 9º, no item 4, se não me engano. E, além da questão da quebra de decoro, né, do cargo, porque o presidente da República não pode, como disse o Vargas aqui, atuar conforme uma lógica patrimonialista. O Estado brasileiro, a instituição da presidência da República, o cargo da presidência da República, não se confunde com o Lula, apesar de parecer, né, pela atitude do presidente, apesar de ele pensar que ele, como presidente, pode fazer tudo, não pode. A Constituição limita a atuação do presidente e dos seus subordinados, né? Então ele não pode simplesmente pegar o telefone e falar com o ministro da Saúde dele: liga para o plano de saúde e resolve isso daí. Porque o ministro da Saúde não tem autoridade para obrigar o plano de saúde a fazer esse determinado tratamento. Muito pelo contrário, isso é uma espécie de constrangimento, né, do funcionário, né, do diretor, do executivo que recebeu essa ligação. Imagina você, diretor da sua empresa, você recebe uma ligação do Ministério, aí agora falando no governo Lula como um todo, do Ministério, sei lá, da Defesa, da Justiça, Ministério agora da Saúde, ligando para a sua empresa e falando: faz isso aí para o meu amigo porque ele está precisando. Não é assim. O Brasil não é essa bagunça, apesar de parecer, né, pelas atitudes do presidente da República. Então ele confessa num palanque, publicamente em rede nacional, Tosi, que ele
literalmente falou com o subordinado dele, com o ministro da Saúde. Olha, intervenha na empresa XYZ porque o meu amigo está precisando de ajuda. E aí foi como você colocou, Tos. E quem não é amigo do presidente da República? Faz como? Tem que confiar na lei, tem que confiar nas instituições, tem que confiar no judiciário, mas não quem é, como disse o Vargas aqui, não quem é amigo do presidente. Aí ele tem um canal direto, né, com a força superior para fazer esse tipo de manifestação. Deveria haver uma investigação para saber o que de fato foi feito? Deveria. Qualquer país do mundo é assim. Nós tivemos, só para dar um exemplo, em Portugal, uma questão que foi supostamente o presidente da República Portuguesa teria influenciado de alguma forma uma família em específica, por questões, se não me engano, de nacionalidade. E a questão, Tosi, virou um escândalo nacional. Virou um escândalo. O presidente teve que explicar a situação, porque essa nacionalidade foi dada para fazer uma cirurgia, etc. e tal. Mas foi um escândalo justamente pela indignação de uma população europeia com essa questão do patrimonialismo. E a gente vê que na questão no Brasil a lógica se inverte. É o presidente da República indo no palanque e confessando, Tosi. Confessando isso. É inacreditável. E não confessou isso, como eu disse, no particular, não falou com um amigo dele, não, falou em rede nacional, Tosi. Pois é. É que depois do vinho, do açaí, a língua fica destravada, né? Bom, a gente volta ao nosso debate em instantes. Vamos agora a um recado dos nossos patrocinadores. E aí, Alex, tudo bem? Fala, Diego, tudo bem? Como anda os avanços aí no Hightower? O Hightower está indo muito bem, as obras estão a todo vapor. Essa etapa inicial requer muita precisão técnica e planejamento. E isso faz toda a diferença lá no final, não é isso? Totalmente. Um projeto desse porte começa na base. Controle, engenharia e execução bem feita desde o início fazem toda a diferença no resultado final. É isso aí, Alex. Grandes projetos começam assim, com engenharia, planejamento e execução de verdade. Hightower Itapema, aqui tem engenharia. Vamos agora falar sobre a polêmica em torno do vídeo de inteligência artificial do Jair Bolsonaro na convenção do PL no último final de semana. Esse vídeo acabou evidenciando uma intromissão direta do Supremo na esfera de atuação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e como consequência no próprio processo eleitoral. No início da semana, Moraes deu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro explicar se o cliente estava ciente do vídeo divulgado na convenção e, ao mesmo tempo, o ministro Cássio Marques era sorteado para relatar uma ação sobre esse caso no TSE. E aí chama a atenção, Scorsin, que alguns ministros do TSE têm reclamado nos bastidores que o Cássio Nunes Marques poderia ter atenuado essa crise, resolvido isso, se tivesse decidido já, porque ele foi sorteado no domingo, o relator do caso, numa reclamação do PT, e até hoje não decidiu. Então, colegas do Cássio estão falando assim, olha, ele está enfraquecendo a justiça eleitoral, com essa demora poderia, de plano, já, sei lá, 24 horas, ou menos tempo até, ter decidido essa questão e acabado com essa polêmica. Mas o Cássio Nunes Marques, pelo jeito, ainda está se informando sobre o assunto no tempo dele. Enquanto isso, quem demonstra musculatura, né, é o desafiante, que é o Moraes, que diz que o STF vai chamar para si a responsabilidade se o Cássio não punir ninguém. E é estranho mesmo a demora, porque os prazos da Justiça Eleitoral são todos muito mais curtos, né? Tudo mais exíguo, tudo é mais decidido de maneira mais pronta, justamente porque a dinâmica eleitoral não permite, né, que você demore, sei lá, 30 dias para tomar pé de uma acusação. As providências têm que ser tomadas de maneira muito, muito imediata, né? Então, a demora é meio estranha. Eu acho essa demora também muito estranha. O ministro Cássio Nunes Marques, ele, até agora, pelo menos, ele não demonstrou, seja no STF, seja no TSE, vamos dizer assim, uma agilidade, né, ou até uma força, uma convicção nas coisas que ele faz. Ele segue um ritmo meio burocrático de juiz de comarca do interior.
né? Aquela coisa do chega, diga outra parte, ele me parece mais desse estilo do que o xerifão que é o Alexandre de Moraes, né? E esses mesmos ministros, né, quando você vê o que se diz nos jornais, as fontes dos incômodos que gerou a decisão do Moraes, invadindo mesmo a competência, né, do TSE, porque, vamos lá, né, qualquer juiz razoavelmente dotado de um mínimo de bom senso e prudência, não estou nem falando de conhecimento técnico, de bom senso e prudência, esperaria o desdobramento na Justiça Eleitoral de como se considerará esse vídeo de inteligência artificial, para daí tomar alguma providência, se é que ela é cabível, no plano da execução penal, que já é uma barbaridade estar na mão do Alexandre de Moraes, deveria estar no juiz de execução penal, para ver se aquilo tem algum efeito, né? Mas o Alexandre de Moraes, ele inverte completamente o processo, ele é completamente assodado, ele é imprudente, né? E ele claramente denota uma má fé na forma como ele faz as coisas. Porque ele não faz uma decisão apenas pedindo para a defesa se explicar. Ele já diz o que a defesa tem de dizer. Porque senão vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. É como se ele fosse o diretor de um filme, né? O escritor que está conduzindo a história, e não o juiz que está avaliando fatos que chegam até ele de uma maneira em que ele não se mexeu para aquilo. Então, quando ele empareda a defesa de Jair Bolsonaro, né, obrigando a dizer o óbvio, porque ninguém é obrigado a... Primeiro, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. O Bolsonaro não precisaria nem sequer responder efetivamente, até porque, dadas as condições em que ele está, é impossível que ele tenha sido consultado ou dado qualquer autorização. O ministro, o juiz da execução, que é o Alexandre de Moraes, sabe disso, mas ele quer fazer a prova para tentar forçar algo no plano eleitoral contra o Flávio Bolsonaro. E aí depende de como o TSE vai entender isso, porque agora a gente já começa a se esboçar de fato um conflito. E aí os ministros do TSE, porque tem alguns ali que acham que deveria ser tomada alguma atitude com relação ao vídeo para dar uma demonstração de como as coisas têm de ser feitas daqui por diante, não porque tem algo de errado, mas para dizer como as coisas têm de ser conduzidas, ou seja, transformar esse vídeo, esse caso, num case, né, paradigma para próximos julgamentos. Tem outros que não veem qualquer problema nisso, e tem o ministro Cássio Nunes que de repente sentou em cima. Eu não sei se ele se assustou com o ministro Alexandre de Moraes, eu não sei se ele é do tipo que paga um caminhão para não entrar em briga, né? Eu realmente não sei, ou se ele é um juiz mais político que está tentando costurar uma decisão que faça com que a decisão dele já seja referendada pelo pleno como um todo. De novo, estamos no plano das especulações. E por que elas se tornaram legítimas hoje em dia? Porque a quebra da institucionalidade virou a regra. A gente não sabe mais o que esperar, porque os juízes e os ministros não se comportam como tais. Abriu-se uma brecha gigantesca para a gente desconfiar de tudo e de todos. E nesse banho-maria com que as coisas vão sendo conduzidas, aqueles que têm mais pouca vergonha e mais cara de pau para tomar atitudes que são claramente contrárias a qualquer princípio e qualquer legislação, como é o caso do Alexandre de Moraes, meio que nada de braçada, né? Então, eu não sei se o Cássio Nunes Marques é um sujeito tão consciencioso e mais parecido com o ministro Fachin, por exemplo, que é todo comedido, né? Que está vendo o outro invadir e passar por cima de tudo, e ele meio que pede, por favor, vamos fazer um código de ética aqui, né? Quando tem que se tomar providências mais drásticas, vamos dizer assim. Não sei se ele é mais dessa linha, mas o fato é que ele vai ser passado por cima pelo Alexandre de Moraes se não tomar providências e se tornar, de fato, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E não só tomando as decisões, como também se manifestando publicamente com relação a uma série de fatos que precisa ser dado algum tipo de manifestação. Do jeito que está, a sensação que passa é que o STF vai assumir as funções do TSE logo, logo. Pois é, e o momento de agir seria agora, não, Vargas? Porque do jeito que está, o trator do STF já ligaram, já engataram a primeira marcha e estão tocando para vir para cima do Nunes Marques, do TSE, de toda a corte. Até houve um recado, de novo, pela imprensa, dizendo o seguinte: os ministros do STF veem o inquérito das fake news como uma alternativa para combater a desinformação nas eleições, caso o TSE não adote medidas concretas contra as campanhas que divulgam conteúdos falsos sobre adversários e sobre o processo eleitoral brasileiro. Na avaliação de integrantes da corte que fizeram chegar à imprensa, questões eleitorais podem ser enquadradas como constitucionais, e isso validaria a atuação do STF passando por cima do TSE. O aviso está dado, né? Vem aí o trator. Agora, se o Nunes Marques ficar
juntando bolinhas de gude pelo chão, ele vai ser tratorado, hein, Vargas? Ô, Tosi, com licença da brincadeira, né? Eu acho que o ministro Nunes Marques está prestes de viver o seu pior pesadelo, Tosi. Eu me lembro de um velho político tradicional que dizia que a coisa mais importante na vida é entender a personalidade das pessoas, porque é a coisa que não muda. E esse político, de uma experiência vivida e prática, dizia: as pessoas podem ter opiniões, ideias, podem evoluir no seu pensamento, mas tem traços da personalidade que dificilmente se alteram. Aliás, eu me recordo, essa também é a ideia básica que está no fundamento da visão da política do próprio Maquiavel. Ele diz que o príncipe cai justamente no momento em que as circunstâncias mudam e a sua personalidade rígida não consegue se adaptar. Porque a personalidade, ela tem essa característica. Ela se conforma a um determinado molde que muito dificilmente se altera, e quando se altera é de forma marginal. Por que eu digo isso, Tosi? Porque Nunes Marques está sendo retirado de uma postura ou de um modo de se comportar que caracteriza toda a sua trajetória, que é uma postura afável. É uma postura que dialoga, que argumenta, mas sempre com grande tom de moderação. Nunes Marques não é o tipo de postura de ministro, de autoridade, que entra em uma encruzilhada, em um bate-boca, em uma disputa vigorosa por autoridade, por posição, por afirmação. Nós não temos histórico, não conhecemos um único caso em que o ministro Nunes Marques, no Supremo, tenha entrado em um embate. Ele não faz isso, ele não é assim. Por bem, por mal, por opção, Nunes Marques não é esta figura que vai disputar, né, com o argumento, com a afirmação, com a personalidade, aquela ocupação do espaço. Não foi isso que fez com que ele chegasse onde ele chegou, e agora, de repente, ele está convidado justamente para essa briga. E esse pesadelo, Tosi, é algo que tem um potencial dramático no momento da República Democrática Brasileira, não pelo drama pessoal que Nunes Marques pode acabar tendo que enfrentar, mas pelo que isso significa na estrutura constitucional do país. Porque, Tosi, existe uma diferença muito profunda entre a maneira de conceber e organizar a justiça eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, e, em particular, no Supremo, esse inquérito das fake news. Porque a justiça eleitoral brasileira, ela é organizada em torno de um princípio da mudança. Nós temos ali 7 juízes indicados com composição variável, que tem um mandato de 2 anos, e a cada 2 anos isso muda. E é essa variabilidade que é parte do próprio conceito da justiça eleitoral, no caso em particular do Tribunal Superior Eleitoral, que dá a essa justiça uma certa independência, ou seja, nós não temos ali uma visão única que vai se estabelecer. É essa rotatividade de posições e, portanto, também de maneiras de enxergar os casos, de decidir, que dá à justiça a sua autoridade, a sua legitimidade de agir, que é muito diferente do que acontece no Supremo Tribunal Federal, em que nós temos ministros permanentes, que ficam até os 75 anos de idade se não mudarem a lei. E no caso dos inquéritos das fake news, do inquérito das fake news, é algo ainda mais gravoso, porque é um inquérito que não tem um objeto delimitado, que não tem início, que não tem fim, que não tem prazo, e que tem um ministro, uma espécie de sujeito permanente de decisão. Então, quando nós falamos que tem um caso que está em julgamento na Justiça Eleitoral, com a sua variabilidade, mesmo os ministros do Supremo, que integram o corpo da Justiça Eleitoral, se alteram a cada 2 anos. Mesmo os advogados que integram aquele corpo mudam a cada 2 anos. E essa variação faz parte do processo decisório da Justiça Eleitoral, no ambiente plural e democrático. É subordinada à permanência de um corpo de ministros do Supremo, e em particular de um ministro, que fez de um inquérito uma espécie de poder soberano particular. Nós estamos dizendo
dizendo que a natureza da justiça eleitoral a partir de agora será alterada. Nós estamos violando um conceito que está na base da organização do sistema de justiça do país. A justiça eleitoral não é apenas mais um órgão da justiça subordinado ao Supremo, que, em última análise, faz o que quer. A justiça eleitoral ela tem uma natureza particular, ela é um híbrido muito próprio dentro da justiça do país, com os seus problemas, com desafios, como todos os órgãos têm, mas que hoje funciona em torno desse princípio, de que há uma mudança dos seus componentes e, portanto, da sua posição a cada 2 anos. E isso precisa ser respeitado. Agora, porque temos um novo presidente do TSE, porque tem um jogo, porque tem uma disputa sobre qual é a posição que vai prevalecer nesse novo corpo, e de repente, quando é assim, então já não aceitamos mais essa natureza constitutiva do que é o Tribunal Superior Eleitoral, significa que nós estamos remexendo a estrutura constitucional de como as eleições vão funcionar no Brasil. E estamos fazendo isso substituindo esse poder ancorado nessa estrutura plural, mutável, a cada 2 anos, pelo crivo de um ministro, que em casos considerados excepcionais decide se a justiça eleitoral pode ou não agir naquele caso. É uma mudança muito mais profunda do que apenas a decisão de um caso, se a inteligência artificial na candidatura do Flávio foi ou não foi decidida de forma correta. É algo muito mais profundo que está em jogo. E é importante a gente entender, porque do contrário, Tosi, a gente cai nessa panaceia que já caracteriza muito dos comportamentos da política no Brasil. Se for meu amigo, tem que intervir, se não for, eu deixo. Se for meu filho, aí já não pode investigar com agilidade, mas se for o filho do outro, pode. Se for meu filho, gente, calma lá, chama a AGU. Se for o filho do outro, manda para a Interpol logo. Né? Se a gente começar a utilizar isso aqui para dizer que a justiça no Brasil funcionará desse modo também, aí nós estamos aprofundando com muito mais gravidade uma situação em que a própria Constituição optou por tratar com os regimes diferentes. Você, Tosi. Pois é, a gente está num processo que já estava um pouco antevisto, previsto, quase profetizado, né? Queriam tentar transformar o Nunes Marques numa rainha da Inglaterra ou num juiz magistrado café com leite, né? Agora que ele vai estar de missão no TSE, e iriam pegar o inquérito das fake news para dominar o jogo e falar assim, ó, Nunes Marques, você é juvenil aí, você está chegando agora na corte, aqui a gente tem um esquema aqui e nós sabemos como conduzir tudo isso. É como se ele fosse um ministro júnior, não Enio, ou café com leite mesmo. A chance dele mudar um pouco esse enfoque e dar uma sacudida nisso está nesse caso aí, mas ele está demorando para decidir. Tem a ver também, talvez, com o próprio temperamento do ministro. Pelo histórico dele, né, ele parece que quer ser assim, o amigão de todos, né? Ele tem relações nos vários espectros da política. Lá foi nomeado desembargador lá atrás para o Tribunal do Piauí pela Dilma Rousseff, depois o Bolsonaro nomeou ele ministro do STF. Dia desses teria tomado a gente está falando do cafezinho do Moraes com o Lula, mas o Nunes Marques teria tomado uma garrafa de uísque junto com o Lula. Então a coisa está um pouco complicada e o Nunes Marques precisa largar a mão de ser infanto-juvenil nessa disputa de bola aí que é jogo pesado, não, Enio? Tosi, tinha um camarada meu que a gente como advogado, quando ele se sentia um pouco... quando algum colega nosso se sentia um pouco inferiorizado com outro advogado mais famoso, alguma coisa assim, esse meu camarada dizia assim para ele, olha, a sua OAB vale igual a dele. A OAB dele não tem asterisco não tem estrelinha não tem nada, não tem adesivo não na dele, vale igual a sua. Então, fica o recado aqui para o ministro Nunes Marques. Nunes, a sua toga é igual do Alexandre de Moraes. É idêntica. A dele não é uma capa de super-herói. É igual a sua. As mesmas coisas que o ministro Alexandre de Moraes faz, pasme, Cássio Nunes Marques, você pode fazer também. Só, por favor, não faça esse tipo de expediente de ficar mandando um recado pela imprensa dizendo o que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que no caso é você, pode fazer. Isso, por favor, evite.
Inclusive, Tosi, que a situação é tão degradante que chegou ao ponto da pessoa, do ministro que nós não sabemos aqui, né, que deu esse recado para a imprensa, né, vamos dizer assim, ameaçando a Justiça Eleitoral, ameaçando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, dizendo basicamente que ele não está fazendo o trabalho dele. A situação chegou a tal ponto que a pessoa ainda falou assim, olha, inclusive, se a oposição, a esquerda, né, a oposição, Nunes Marques e ao Flávio Bolsonaro, quiser fazer alguma coisa e levar isso aí para o STF, que entre com uma reclamação constitucional. Então já até deu o caminho das pedras, já até deu a ação. Isso é uma coisa que tem se repetido muitas vezes na imprensa e que a gente tem falado pouco. Alguns ministros do STF chegam na imprensa e dão a tese que eles querem que esteja colocada ali no processo para eles decidirem contra os adversários. E aí, retornando aqui, a defesa da Justiça Eleitoral, Tosi. O ministro Cássio Nunes Marques, ele pode ter demorado para dar uma decisão nesse caso, né, da inteligência artificial. Só que o ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral. Ele não é mais presidente do TSE. Só que agora, nesse caso da Justiça Eleitoral, como a gente disse aqui, no caso do Jair Messias Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, no caso do uso, né, da inteligência artificial para um vídeo do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes se sentiu confortável de, como juiz de um processo de execução penal, falar sobre questões eleitorais. E aí ele coloca lá no despacho dele, ou o Bolsonaro sabia do uso da sua voz, da sua imagem, e aí ele fez uma infração à minha medida cautelar, que já é inconstitucional, diga-se de passagem, é uma medida que não pode ser feita, porque ele está censurando um preso, ele está literalmente colocando esse preso, vamos dizer assim, excluindo esse preso do mundo, e isso é direito do preso se comunicar com o mundo lá fora. Então o preso, Tosi, ele pode ter os direitos políticos dele suspensos enquanto ele está cumprindo pena, mas isso não significa, Tosi, Vargas e Scorsin, que ele está fora da realidade. Ele pode se manifestar sobre questões eleitorais. O que ele não pode é votar e ser votado, participar de convenções, etc. e tal. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele coloca essa questão da infração da execução penal, mas aí ele cita o Flávio e diz, se o Bolsonaro, o pai, não autorizou, então o Flávio cometeu uma infração eleitoral porque na resolução do TSE tal. Mas, meu amigo, você não é mais juiz eleitoral, não cabe a você falar o que o Flávio pode ou não pode ter feito. Cabe ao Cássio Nunes Marques. E aí, só voltando para você, Tosi, o Cássio Nunes Marques, como você bem colocou, ele tem que começar a pautar o debate público e tem que começar a se expressar, apesar dele ter essa característica que o Vargas colocou, dele ser um cara mais político, etc e tal, no sentido do trato com as pessoas, ele não pode mais ser assim, Tosi, porque quem foi assim foi o ministro André Mendonça, e ele estava sendo achincalhado pelo ministro Flávio Dino, pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Alexandre de Moraes no plenário. Foi só quando a questão foi para a segunda turma que o ministro Gilmar Mendes ficou sozinho, é que ele viu que a banda não toca daquele jeito. Que quando ele teve que confrontar o ministro André Mendonça só, eles dois, que a banda não toca do jeito que ele pensava. Então o ministro Cássio Nunes Marques tem, sim, Tosi, como você bem colocou aqui, que começar a se manifestar não só nos bastidores, mas na imprensa, como começar a botar a cara no sol. Pois é, um protagonismo e marcando posição, né, como marcou posição e tem marcado posição o ministro Mendonça. O Nunes Marques ainda é uma incógnita para muita gente. Bom, agora girando só os temas da nossa conversa aqui, a senadora Tereza Cristina confirmou hoje para aliados que ela aceitou ser vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro para a presidência da República. E essa definição ainda precisa passar pelo crivo do PP, né, o partido que ela integra, e é uma federação aí com a União Brasil, e isso muda um pouco o jogo porque a federação União e Progressista, eles tinham indicado que manteriam neutralidade na eleição presidencial, o que seria um ponto frágil aí para a candidatura do Flávio Bolsonaro, porque contava com a união desses partidos. Agora, a Tereza disse que sim, aceitou, foi convidada, aceitou ser vice, e o aval depende do partido do PP. O fato, Scorsin, é que um partido dificilmente vai negar, né, indicar o vice para uma candidatura que é competitiva, né? Se fosse lá, tá 3%, 2%, não, mas é a principal candidatura de oposição que desafia o atual governo e que está ali pau a pau nas pesquisas, então dificilmente a Tereza não vai ser a vice do Flávio, né?
Eu acho que sim, acho que tudo se encaminha para isso. E eu acho que de ontem para hoje, né, a campanha do Flávio ganha musculatura, vamos dizer assim, enfim sai um pouco das cordas, enfim parece que começa a botar uma certa ordem na casa, né? A gente teve a notícia de uma mudança na equipe de marketing depois de 2 meses, né? O Flávio vem sendo constantemente acuado com uma série de supostas denúncias, né? Mas que ele está tendo que responder a isso, então ele tem que ficar dando resposta e não conseguindo propor alguma coisa. O fato da federação ter declarado uma neutralidade, talvez tenha sido apenas por uma questão de negociação também, né? Para forçar essa negociação a acontecer, fez com que o Flávio começasse a ficar um tanto quanto isolado, né? E uma chapa puro sangue, no contexto da atual eleição, não seria o melhor dos mundos, porque uma chapa puro sangue não acrescentaria votos. A Tereza Cristina, ela é do Centrão, ela é mulher, ela é mais moderada, vamos dizer assim, ela tem excelente trânsito dentro do mundo do agro, o Vargas pode dizer isso muito melhor do que eu. Ela tem uma postura que dá uma credibilidade até maior para a chapa como um todo. E eu acho que o mais importante, sossega muito, né, dos temerosos com relação aos Bolsonaro. Né? É a mesma razão pela qual a gente tem que ficar preocupado com quem são os suplentes dos senadores, porque provavelmente certos senadores, se eleitos, vão se tornar ministros, como são o caso da Marina Silva e da Simone Tebet em São Paulo pelo PT. Se o Lula ganhar, elas provavelmente serão ministras, como foram, e aí quem são os suplentes dela talvez sejam petistas mais radicais, vamos dizer assim, que vão entrar ali no Senado, e isso é péssimo. A dimensão do vice também dá uma estabilidade naquele sentido. Olha, se o presidente começar a loquear demais e a gente tirar, quem é que entra? Quem é que assume? E quando você tem uma figura como a Tereza Cristina, dá, digamos assim, um certo sossego com relação à condução do país, caso o Flávio seja eleito. Uma série de definições estão acontecendo e semana que vem eu acho que é quando a gente vai acabar comentando isso com uma clareza muito maior. Mas hoje também começa a se definir a questão de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado absolutamente decisivo e ali a coisa estava toda meio nublada, porque o senador Cleitinho demorou demais para decidir. Quando decidiu, o partido já não queria mais, já se fez um outro arranjo com uma outra pessoa, que é o Marcelo Aro, que traz também para o PL outros partidos desse famoso Centrão. Então, a semana vai terminando para o Flávio Bolsonaro com boas novas para a sua campanha, porque ele vinha perdendo o apoio desses partidos de centro, que são muito importantes numa campanha, sem dúvida alguma, e ele vai terminando a semana recuperando vários deles e conseguindo, talvez, um grupo forte de apoio em Minas, onde ele vai precisar recuperar muitos votos e fazer com que Lula tenha menos do que teve na eleição passada. E tendo uma vice como a Tereza Cristina, acho que é aquilo que ele sempre precisou para poder fazer uma chapa que dê um pouco mais de legitimidade e credibilidade aos olhos daqueles eleitores que, no final das contas, vão decidir o voto, que são os eleitores mais de centro, os mais moderados, aqueles para quem essa retórica muito excessiva de boa parte dos Bolsonaro e dos bolsonaristas acaba afastando mais do que aproximando. Tereza Cristina é uma figura que aquieta um pouco o medo dessas pessoas que elas possam sentir com relação aos bolsonaros. Se confirmado, me parece que é muito difícil não ser confirmado isso, e difícil que o PP e a União Brasil não embarquem de fato nisso. Eu acho que a campanha do Flávio começa melhor do que estava 3, 4 semanas atrás. Vargas, é como uma gangorra, né? Então a gente olha para o cenário político e pergunta quem sobe e quem desce. Agora, nessas últimas horas, quem desce? Lula e Lulinha desceram ladeira abaixo com essa situação aí, com essa investigação. Quem sobe? Sobe a campanha de Flávio, porque a Tereza Cristina, ela é uma senadora que pode agregar muito. O que se pode dizer sobre esse nome, além do fato de ser mulher, etc.? Tosi, a senadora Tereza Cristina é muito provavelmente a maior líder política do agronegócio brasileiro e dessa centro-direita ou dessa direita brasileira ligada à produção no campo no Brasil hoje. É uma referência que combinou uma série de habilidades e reconhecimentos do setor produtivo no campo ao longo dos últimos 6, 7 anos, desde que ela foi ministra da Agricultura. É uma personagem muito conhecida no setor, uma política extremamente habilidosa, uma pessoa de uma postura aparentemente frágil, é uma senhora já com mais de 70 anos de idade,
de estatura pequena, de fala baixa, muito respeitosa, mas muito inteligente, muito habilidosa, com grande conhecimento do setor e com a imensa habilidade de entregar, de fazer coisas. A quantidade de normas que ela conseguiu encaminhar em meio a tensões políticas no parlamento para destravar, resolver problemas que são conhecidos historicamente no setor produtivo no campo é imensa. E talvez não haja comparativo hoje com qualquer outro senador nessa pauta produtiva no campo. Falou em problemas que estão ligados ao setor que hoje é a âncora das exportações da economia brasileira, o grande motor do crescimento do PIB, 11% do crescimento ao longo do último ano está associado ao agronegócio, um setor que emprega em torno de 25% da população, que se for juntar com a agroindústria, passa de 30% na economia nacional. Tudo isso se associa a um emaranhado de organizações, de projetos, de lideranças, de investimentos, que quase sempre envolvem o nome da senadora, ex-ministra Tereza Cristina. Uma senadora de Mato Grosso do Sul, onde ela até hoje é produtora rural, tem uma história política consolidada, chegou ao Congresso, muitos cogitavam ela como um nome forte para uma futura presidência do Congresso e do Senado Federal na próxima legislatura. Tem o respeito dos seus pares, inclusive de lideranças de centro e talvez de esquerda, e que agora deu um passo que pode ter um significado muito, muito sólido para essa composição com Flávio e para como a sua chapa será vista. Eu acho que isso trará em grande peso o setor produtivo no campo para dentro desse lado. A Tereza Cristina é uma representante natural desse setor. Ao mesmo tempo, é uma mulher que tem uma fala mansa e que vai sinalizar que essa não é uma candidatura de brucutus de direita, conservadores contra as mulheres, nada disso, mas que, ao mesmo tempo, traz esse componente feminino, essa postura, com outra linguagem, com outro modo de agir. Não é um discurso vitimista, identitário, rancoroso, um discurso de esperança, um discurso de construção. Eu acho que é um combustível muito forte para a candidatura do Flávio. Agora, Tosi, eu tenho uma última dúvida, e a gente vai ver como isso vai se desenrolar nos próximos dias. Tereza Cristina entrando na chapa, esse centro amorfo do Brasil, que então se posicionava como independente, deve embarcar do lado de Flávio. Isso muda profundamente o tempo de televisão e os recursos que serão investidos na campanha da centro-direita ou de Flávio, agora nas próximas eleições. Antes, o tempo de TV de Flávio e de Lula no PT era mais ou menos o mesmo. Agora, Flávio Bolsonaro pode chegar muito cacifado com televisão, com recurso eleitoral e com uma candidata que tem legitimidade profunda do setor produtivo no Brasil. Muda o jogo. Aí, o que sobe e o que desce hoje na política brasileira. E hoje, Lula e Lulinha desceram ladeira abaixo. E a candidatura de centro aí do Flávio e com a Tereza Cristina parece que sobe no cenário político. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês, o bate-papo no Última Análise, Scorsin, Vargas, Enio Viterbo, foi um prazer. E agradecemos especialmente aos espectadores e convidamos todos a serem assinantes da Gazeta do Povo. É simbólico, R$1 por mês, durante 3 meses, você dá esse apoio decisivo e soma-se a nós nesse jornalismo que a gente faz com crítica e liberdade de expressão completa. Muito obrigado, gente. Até o próximo encontro.